Quero cumprimentar os amados com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, queridos, é uma alegria podermos estar juntos, celebrando ao Senhor, apesar das limitações. Nós cremos no agir de Deus, mas nós cremos também que nada disso, querido, é uma barreira, um impedimento para que possamos celebrar ao Senhor. Pelo contrário, eu quero louvar a Deus, porque nós temos hoje a possibilidade de estarmos distantes, mas ao mesmo tempo tão próximos, para celebrarmos juntos ao Senhor. Quero deixar o teu coração tranquilo, como o próprio pastor Juliano esteve comunicando e passando aqui aos amados. Nós não estamos com medo, nem temendo mal algum, porque nós cremos que o Senhor Ele está conosco. Mas essas medidas são justamente por amor aos amados, dentro dessa nossa caminhada. Nós entendemos que podemos abençoar mais a nossa cidade, tendo o culto apenas online. Então ore pelos médicos da nossa cidade, que se encontram bastante atarefados, pelos médicos da nossa nação, e eu quero mesmo te exortar, querido, a tomar cuidado. Se você tem, de repente, algum sintoma, ou está gripado, com o nariz escorrendo, permaneça em casa. De repente, numa saída simples dessa, você pode estar contaminado e contaminar muitas pessoas. Então, este é o momento de nós amarmos mais do que nunca uns aos outros, e mostrando isso através das nossas ações, das nossas atitudes na presença do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, do versículo 4 ao número 7. Hoje nós estamos celebrando o nosso culto de Natal, estamos também celebrando a Santa Ceia do Senhor. Temos vivido um tempo muito especial, em nós aqui como igreja, no dia a dia. Temos acompanhado as nossas crianças e suas famílias, celebrando dia após dia o advento de Natal, com atividades familiares. Tem sido algo marcante, querido, na vida da igreja, onde pais e filhos têm celebrado diariamente, lido textos, contado histórias, acerca deste momento marcante na nossa história como povo de Deus. E o tema que eu gostaria de ministrar nessa noite é uma pergunta, e essa pergunta é a seguinte: há lugar para Jesus? Há lugar para Jesus? E com esta pergunta, queridos, bastante sugestiva, eu gostaria de te convidar a olhar para o nosso texto. Você pode acompanhar na tela, e a partir deste texto nós vamos caminhando em vários momentos. Hoje nós vamos estar trazendo uma mensagem temática, onde nós vamos trabalhar este tema com essa pergunta, baseada neste texto de Lucas 2, mas vamos compreender ao longo do Novo Testamento, como é um lugar que fica agradável, um lugar favorável à permanência de Jesus. Então, vamos lá para o versículo de número 4, diz assim: José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Será que há um lugar para Jesus em nossos dias? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti. Queremos Te pedir que o Senhor venha ministrando os nossos corações, Santo Espírito de Deus. Que a Tua palavra
possa achar lugar nas nossas vidas, que o nosso coração possa ser um solo fértil, profícuo, para que a Tua palavra frutifique em nós. Fala conosco, ministra as nossas vidas. Assim, Senhor, nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, certamente, você que tem filhos, pode se lembrar um pouquinho do período em que você estava às vésperas aguardando o nascimento. Eu me lembro, por exemplo, do meu filho primogênito, que nós estávamos indo logo cedo para o hospital, as contrações sendo recorrentes, aumentando, havia uma grande expectativa. Agora imagine você, querido, no tempo em que José e Maria estavam participando, vivendo, e justamente neste momento, onde a gestação era a sua prioridade, eles então recebem uma convocação para um censo. Diz aqui o texto que ele então sobe da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a uma cidade chamada Belém. Diz aqui que ele era da linhagem dos judeus, da casa então de Davi, da família de Davi, e ele então vai para Belém da Judeia para se alistar juntamente com a sua esposa. Mas essa viagem, queridos, não era uma viagem no asfalto bem lisinho, não era numa viagem com um carro de última geração, mas eles então vão ali nas suas limitações da época, viagem que demora algum tempo, e quando eles chegam então naquele lugar, devido a esse movimento, toda essa mobilização para o censo, talvez outras atividades acontecessem também naquela região, mas o fato é que quando ele começa a procurar um lugar para se organizar ali com a sua esposa, ele não acha lugar. Ele procura uma hospedaria, não encontra. Uma casa de aluguel, não encontra. Pessoas, certamente ele deve ter pensado, vou procurar outros judeus, para dizer, olha, eu sou da linhagem de Davi, eu quero me achegar aqui, eu preciso de ajuda. E o fato é, querido, que mesmo sendo notória a gestação de Maria, porque ela estava nos últimos momentos, então a sua barriga era um tanto quanto grande e notória, mas José não consegue um lugar sequer para se hospedar com sua família, tampouco um lugar para que ele pudesse ter o seu filho. O fato é que as pessoas nem imaginavam que na barriga daquela mulher chamada Maria, que estava grávida do seu primeiro filho, Jesus, estava o Salvador de toda a humanidade. As pessoas estavam ali mobilizadas com as suas atividades, estavam preocupadas, aqueles que eram judeus, com o censo, outros preocupados com as suas programações do dia a dia, com as suas festas, com os seus trabalhos, e ninguém sequer, ou muito poucas pessoas, dão ouvidos ao anúncio de que nasceria o Salvador. Você vai ver que na palavra, alguns que recebem a orientação do Senhor, vão então à direção de uma estrela, para trazerem ouro, incenso e mirra ao nascimento de Jesus. Você vê que o imperador fica ali atento, preocupado com as notícias de que nasceria um rei, mas a grande maioria estava inerte, diante do nascimento daquele que mudou a história. Imagine você, queridos, que muitas daquelas pessoas tiveram a possibilidade de serem aqueles que receberiam em suas casas o Salvador que nasceria, o Salvador não apenas de uma geração, mas de toda a humanidade. E eles perderam essa possibilidade, por estarem tão atarefados, tão envolvidos com as coisas do dia a dia. Nesse sentido, queridos, quando eu olho para esta data natalina, há algumas preocupações no meu coração. A primeira preocupação é de que ela se torne para nós uma data meramente comercial.
Nesse sentido, eu não vejo problema de nós agregarmos outros símbolos, símbolos natalinos, símbolos como guirlanda, como outros enfeites. Há toda uma teologia muitas vezes em cima dessas simbologias, tentando demonizar ou não. Mas a minha maior preocupação não é essa, é simplesmente de que nós nos esqueçamos do verdadeiro sentido. E o meu problema não é com os símbolos, mas a minha preocupação é que todos esses símbolos que nós temos adquirido com o passar dos anos, nenhum deles aponta para Jesus. O problema não são os símbolos especificamente, mas o problema é o que nós temos feito com o Natal, o que nós temos feito com a celebração do Natal. Quando o nosso ministério com crianças teve no seu coração gerado o desejo dessa ministração diária, apontando para Jesus, o meu coração ficou em festa, alegre, queridos, porque nós precisamos ensinar essa geração a dar lugar para Jesus. Nós precisamos entender e aprender com o passado, com o momento onde as pessoas estavam tão preocupadas com o seu dia a dia, com as suas festas, com as suas celebrações, que não se atinaram que o Salvador estava nascendo. E hoje me parece que as coisas estão se repetindo. Talvez você está preocupado neste exato momento em gastar o teu 13º, e pode gastar, é teu, querido. Talvez você tenha focado todas as suas energias nas suas férias, pode tirar férias, é bendito. Talvez você tenha se preocupado em organizar a janta de Natal, se vai ter peru, se vai ter carne de porco, se vai ter fruta, como vai ser a mesa, como vai ser a celebração. Mas o fato é, queridos, que a nossa maior e principal preocupação deve ser, se na nossa ceia de Natal, se no nosso mês do Natal, Jesus está presente ou não. Será que ainda hoje há um lugar para Jesus? Será que na tua família há um lugar para Jesus? Será que na tua história há um lugar para Jesus? Infelizmente, muitas vezes nós deixamos para recorrer a Jesus quando as coisas não vão bem. Há muitos que se aproximaram de Jesus ou da igreja por conta do momento que nós estamos vivendo do Covid, mas logo que parece que as coisas vão se acalmando, as pessoas vão voltando à normalidade. Isso me preocupa no sentido de que as pessoas estão meramente preocupadas em fazer um comércio com Cristo, quando na verdade Jesus, ele deseja ter o lugar de primazia nas nossas vidas. Por isso eu quero compartilhar com os amados 4 momentos aqui, do que significa receber a Jesus na nossa lar, na nossa vida. 4 lugares em que Jesus se fez presente e foi recebido de uma forma maravilhosa, e o que isso implicava para cada um daqueles que estavam recebendo a Jesus. Nesse sentido, em primeiro lugar, receber Jesus é se submeter aos seus termos. Receber a Jesus, querido, em nosso lar, em nossa casa, na nossa vida, na caminhada da igreja, significa que nós vamos nos submeter aos termos de Cristo. Não há, queridos, uma barganha, não há uma troca. Jesus, ele não abre mão disso. Não há como nós nos aproximarmos de Cristo e dizermos: Senhor, eu te dou a minha vida, se o Senhor me der isso, isso e aquilo. O fato é que os termos são de Cristo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha o que Lucas, no capítulo 10, versículo de número 38 e 39, nos ensina. Indo eles de caminho, entrou Jesus em Betânia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa.
Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Não houve lugar para Jesus em Belém, mas houve lugar para Jesus em Betânia. E a casa que Jesus se hospeda, dorme, descansa, é uma casa onde nós já ministramos sobre a atitude de Marta e de Maria. Mas o fato que me chama a atenção era de uma família que estava disposta a ouvir os ensinamentos de Cristo. Uma família que estava disposta a cumprir e a viver segundo os termos de Cristo. Não era um ato político, não era simplesmente um hotel onde Jesus estava passando ali e eles estavam fazendo sala para Jesus. O fato é que nós vemos aqui no texto que Maria estava ali ajoelhada, ou meio que assentada no chão, reclinada, ali recebendo os ensinamentos, ouvindo, sendo ministrada, sendo encharcada, sendo edificada pela palavra do Senhor. E nessa noite eu quero te perguntar, querido, qual é o valor da palavra de Deus na tua vida? Qual é o valor dos princípios da palavra de Deus na tua história? Nós corremos o risco, querido, de banalizarmos a palavra. Nós estamos numa sociedade onde você pode ouvir os melhores pregadores muito superiores a mim, muito melhores exegeticamente, com uma dicção muito melhor, com uma qualidade muito melhor, simplesmente acessando o YouTube. E glória a Deus porque nós temos a palavra livre nas nossas vidas, podemos acessar, sermos edificados, mas a minha preocupação não é com isso, é constatar que diante de uma facilidade dessa que nós temos, o número de pessoas que continua sem investir o mínimo de tempo na palavra de Deus, continua o mesmo. A palavra está acessível, os melhores pregadores estão acessíveis, as melhores exegeses estão acessíveis, mas o povo muitas vezes não se assenta aos pés do Senhor para ouvir a palavra e para se submeter aos termos da palavra de Deus, para viver uma vida segundo a palavra de Deus. Que neste Natal, querido, você possa comemorar com a tua família, fazer uma linda ceia de Natal, celebrar, colocar símbolos, enfeites, mas que você possa, juntamente com a tua família, aproveitar diariamente e também na noite de Natal, para que todos estejam aos pés de Jesus, se submetendo aos princípios, se submetendo aos termos de Cristo na caminhada. Que não seja mais uma festa, que não seja mais um momento de comilança, que não seja mais um momento de excessos, mas que possa ser mais um momento de reflexão e de submissão à palavra de Deus. Não espere a celebração da passagem do Natal, não espere o ano que vem, comece agora, querido, se submeta aos termos de Jesus. O lugar que recebe Jesus, em segundo lugar, que Jesus tem prazer em estar, é um lugar onde Jesus se sente amado. João capítulo 11, verso 3 e 4, diz o seguinte: mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Com esta passagem nós vemos que fica evidente um relacionamento mais estreito de Jesus com esta família. Fora os discípulos, nós vemos então Jesus estando ali com Marta e Maria. Neste momento, nós vemos novamente acontecendo este relacionamento, e aqui quando elas dizem a Jesus, elas falam: olha, aquele a quem amas. E talvez você pode perguntar: mas Jesus não ama todo mundo, né? Jesus o Cristo, Ele ama a todas as pessoas,
mas aqui exemplifica acerca de Jesus e o relacionamento de amizade que tinha também com Lázaro, e o quanto Jesus se sentia amado nessa casa. Não somente uma casa que estava aberta a receber os seus termos, os seus princípios, mas Jesus se sentia amado naquele lugar. Eram pessoas que se dedicavam a Jesus, que amavam a Jesus, que o recebiam muito bem, que preparavam a casa para que ele estivesse ali. Jesus era valorizado naquele lugar, era valorizado naquela família. Uma casa que recebe Jesus com prazer. E nessa noite, usando esse comparativo, que Jesus ele possa se sentir amado, querido, no nosso lar. Que ele possa se sentir, não porque ele precisa disso, mas usando uma linguagem poética aqui, queridos, que Jesus ele possa se sentir bem recebido no nosso lar. Que o nosso lar seja um lugar onde Jesus ele tem prazer em estar. Amados, quando Jesus ele recebe a notícia acerca de Lázaro, ele chora. Um dos poucos textos que você vê essa tamanha expressão de sentimentos. Aqui em João 11:35, Jesus ele chora. Ele se entrega às suas emoções naquele momento por causa de Lázaro. Por causa da morte, mesmo sabendo o milagre que iria se operar, mas Jesus ele demonstra os sentimentos, porque havia um relacionamento íntimo com aquela família. E eu te pergunto nessa noite, existe um relacionamento de intimidade, querido, entre você e Jesus? Ou apenas um relacionamento de religiosidade? Ou um relacionamento comercial com Cristo, quando eu preciso de algo eu vou até Cristo, e Ele me fornece o que eu tenho necessidade. Porque o que Deus quer de nós, querido, é que tenhamos um relacionamento de intimidade. O próprio Jesus, aliás, ele diz, olha, já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, eu vos chamo, a partir de agora, de amigos. O que o Senhor tem para nós é um nível de amizade, de relacionamento profundo, um lugar onde Cristo é amado. Em terceiro lugar, esta casa também era um lugar de morte e ressurreição. Versículo 43 e 44, diz o seguinte: tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Olha que interessante, queridos. Um lugar que reinava a morte, o Senhor Jesus trouxe vida. E isso Ele pode fazer hoje na tua casa. Talvez a tua casa tenha reinado o luto natural, por falecimento de pessoas. Mas eu quero te dizer que Jesus é aquele que tem o poder da ressurreição, o poder da vida. Mas eu quero ampliar um pouco mais. Talvez a tua casa tenha cheiro de morte, tenha vivido a morte do pecado, a morte de uma vida longe do Senhor, a morte de uma vida no pecado, na transgressão, de desobediência, de rebeldia à palavra de Deus. Mas nessa noite o Senhor, Ele pode dar um comando para a tua história, e a partir deste comando, como foi com Lázaro, você ser trazido da morte para a vida. O Senhor não deseja que a tua casa seja perfeita, mas Ele quer um lugar aberto, onde Ele possa entrar e fazer um milagre, e transformar todas as coisas. Talvez o teu diagnóstico nessa noite é que o teu casamento morreu, e o Senhor Ele está preparado, pronto, querido, à medida que você crer, e você deixar se submeter aos princípios do Senhor, Jesus vai entrar, e Ele vai revolucionar a tua história. Pastor, ora pelo meu casamento, para que ele seja ressuscitado. A pergunta que eu te faço não é se você quer que eu ore, é se você já tem praticado a palavra.
Porque se você não praticar a palavra, lembra de se submeter aos termos de Cristo, não há oração que mude. O fato é que quando nos submetemos aos princípios de Cristo, aos termos de Cristo, Ele acha um lugar onde Ele é amado, onde Ele pode reinar, e a partir disso o Senhor tem liberdade para operar o milagre. Se o teu casamento está morto nessa noite, comece a praticar os princípios da palavra de Deus. Ore sim, mas além de ficar só orando, querido, haja. Quanto tempo eu ouvia ministros dizendo a oração, essa expressão tem dois momentos, ora e ação, né? E é interessante, colocar em prática os princípios do Senhor, para que o poder da ressurreição, Ele possa agir nas nossas vidas. Mas em quarto e último lugar, esta casa, a casa que Jesus estava, achava moradia, era um lugar de adoração. Um lugar de adoração. João 12:3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Um perfume caro. Esta mulher adora Cristo com tudo que ela tem. Jesus, Ele não exige que a nossa adoração, o custo da nossa adoração, Ele não exemplifica em nenhum momento. Ele só diz que a adoração tem que ser verdadeira, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai está à procura, que adorem em espírito e em verdade. Mas a adoração dessa mulher marca as nossas vidas, porque ela não só era em espírito e em verdade, como ela era uma adoração que custou muito para esta mulher. Não somente custou financeiramente, mas note que essa mulher se prostra, unge os pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Não somente o preço era caro, mas o próprio gesto de humilhação, de se prostrar aos pés de Jesus, de usar os seus próprios cabelos para enxugar aqueles pés calejados, aqueles pés grosseiros, mostra que essa mulher realmente estava em adoração ao Senhor. O que vale não é o preço. Quando nós vemos, por exemplo, Ananias e Safira, um relato posterior, Jesus já estava assunto aos céus, falamos da igreja primitiva agora, eles vendem um terreno, havia o costume que as pessoas vendiam tudo e traziam aos pés dos apóstolos as suas ofertas, para que todos fossem contemplados, havia um gesto espontâneo, não era uma ordem, não era uma obrigação, era algo espontâneo, mas acontece que um casal, Ananias e Safira, o esposo e a esposa, vendem uma propriedade. Eles poderiam, queridos, ofertar o que estivesse no coração deles, mas eles seguram uma parte da oferta. Ananias combina com Safira, de dizer que eles estavam doando o valor total daquela propriedade, mas estavam doando apenas uma parte, e ele mente aos apóstolos dizendo: olha, eu estou trazendo aqui o valor da oferta da venda de um terreno, o valor total. Ele morre. Quando a esposa chega, ela confirma a mentira e morre também aos pés dos apóstolos. Você fala: ai, como Deus é terrível. Não, Deus, Ele não exige, querido, um princípio de valor da nossa adoração. O que Ele quer é um coração verdadeiro, é adorar em espírito e em verdade. Mas é interessante que todo aquele que se prostra em adoração plena ao Senhor, faz questão de adorar com aquilo que custa, com aquilo que não é a sobra. E aqui nós temos um exemplo financeiro, mas a adoração não se restringe às nossas finanças. Mas é interessante que aqui o texto de João deixa claro que era precioso, porque as pessoas têm grande dificuldade de adorar ao Senhor com os seus bens.
As pessoas têm grande dificuldade de adorar ao Senhor com seus recursos, principalmente se for de forma oculta, porque muitos querem fazer como Ananias e Safira, querem aparecer diante, dizer: olha a minha oferta, olha o que eu tenho feito, quando na prática, o que Jesus quer de nós é um coração contrito, quebrantado, um coração verdadeiro, um coração que adore ao Senhor, de verdade, quer seja a sua única moeda, sendo oferecida ao Senhor, quer sendo toda a tua riqueza, o que Deus quer de você, é que a tua casa, a tua vida, seja um lugar de genuína adoração. Por isso nessa noite eu quero te perguntar, e aí, há um lugar para Jesus? E na tua casa, há um lugar para Jesus? Na tua vida, há um lugar para Jesus? Na tua família, há um lugar para Jesus? Nos teus negócios, há um lugar para Jesus? No teu casamento, há um lugar para Jesus? Jesus, Ele quer ter o lugar de primazia em toda a tua história. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, a fechar os teus olhos. Quero convidar o pastor Juliano para estar aqui juntamente comigo. Ele vai estar orando por nós. Posteriormente nós vamos estar celebrando a ceia. Como nós compartilhamos com os amados, organize na sua casa a sua ceia. Depois da oração, se você não está com a mesa organizada, você vai poder, então, ir correndo e ajeitar este momento para participar conosco. Mas eu gostaria que antes de você ajeitar, não ajeite agora, que agora é o momento de oração. Eu quero te pedir que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça, e em cada um desses momentos que nós ministramos, que você possa refletir e colocar diante do Senhor. Que Jesus, Ele tenha lugar nas nossas vidas, em nome dEle. Santo e maravilhoso Deus, nós te louvamos pela Tua palavra que é perfeita, pura e santa. E hoje a Tua palavra nos fala sobre deixar o Senhor ter um lugar especial em nossas vidas. E Pai, que o Senhor realmente tenha não apenas um lugar, mas todo lugar, que o Senhor tome conta de toda a nossa vida. Tantas vezes, Pai querido, nós colocamos restrições, impedimentos, mas que o Senhor tome conta de todo o nosso ser, que a cada dia, Pai querido, o nosso coração se abra completamente a Ti, quebrando toda barreira, as barreiras do medo, Pai, que muitas vezes nos impedem de nos abrirmos completamente a Ti, a barreira, Pai querido, do achismo, e tantas coisas que nós colocamos, mas que o Senhor, Pai querido, pelo Teu poder e misericórdia, trabalhe o nosso coração, Pai, para que o Senhor tome conta de todo o nosso ser, cada centímetro do nosso ser seja Teu, porque quando isso acontecer, ó Pai, o Senhor certamente nos transformará por inteiro, por completo. Santo Deus, que a gente não se contente em deixar apenas parte do nosso ser, que a gente não deixe apenas as nossas emoções, colocando de lado a nossa razão, não permitindo que o Senhor trabalhe ela. Que o Senhor, Pai, não permita que em nossa vida, Pai querido, o Senhor tenha controle do nosso falar, mas não tenha controle do nosso agir. E assim, Pai querido, que a cada dia nós possamos nos entregar completamente ao Senhor, para que o Senhor nos transforme e nos faça totalmente seu. E assim, Pai, o Senhor possa nos usar de forma esplendorosa, de forma maravilhosa, Pai, para a glória do Teu santo nome. Santo Deus, que a cada dia nós possamos caminhar mais e mais rumo ao Teu querer, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Na noite que Jesus foi traído, queridos, Ele tomou o pão. E é interessante como nós temos ensinado. Se você não tem nos acompanhado, ou porventura ainda não ouviu essa ministração, você pode acessar aqui no nosso canal, uma ministração específica sobre a ceia do Senhor, e o significado dos cálices, o pão que foi utilizado, algo tremendo de Deus para a tua vida. E é interessante que haviam 3 pães, chamados de matzás,
E um deles, que era o segundo, que era a matzá, então de Isaac, ela era partida ao meio. E quando eles partiam ao meio, eles pegavam uma das partes e envolviam num pedaço de linho, e este pedaço era chamado de aficomã, e eles então escondiam debaixo da areia, da terra, enterravam, para que as crianças, no decorrer da celebração da Páscoa, elas pudessem encontrar este pedaço, simbolizando o Messias, que seria encontrado e ressurreto no futuro. E é interessante porque quando Jesus ele celebra a ceia, e ele parte esta matzá de Isaac, ao invés dele esconder este pão, ele traz a revelação maior de todas, que este é o meu corpo, eu estou aqui, o meu corpo que vai ser machucado, macerado na cruz do Calvário, por amor de vós. Hoje nós estamos celebrando o nascimento, mas apontando para a morte e ressurreição de Cristo. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Por semelhante modo, ele toma o cálice da redenção, e um texto do Antigo Testamento era citado. Este era o terceiro de 5 cálices, 4 com referências ao Antigo Testamento, um chamado de cálice de Elias, achavam que ele traria a notícia do Messias, mas o cálice da redenção, quando ele levanta para participar da ceia, ele não cita um texto do Antigo Testamento, pelo contrário, ele diz: este cálice é a nova aliança do meu sangue, vertido para o perdão, por vós, para o perdão, para a remissão dos pecados. E hoje nós estamos aqui, diante deste Deus, queridos, diante deste Senhor. Você está aí não participando de um corpo físico, não participando de um sangue, mas de 2 símbolos, queridos, que remetem a uma transformação, a uma nova vida alcançada em Cristo Jesus. Por isso, como a orientação de Paulo mesmo foi nos dada para nós nos examinarmos, então eu gostaria que você se examinasse mais uma vez este momento. Nós vamos estar orando também, consagrando estes elementos. E nesse momento, que você ore também aí na tua casa, juntamente conosco, abençoando estes elementos, para que possamos juntos participar do cálice e do vinho na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, aqui estão as nossas vidas, e nós queremos nos apresentar, limitados e pecadores que somos, mas eternos inconformados com a nossa natureza terrena. Por isso nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas práticas, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e limitações. Queremos mais uma vez reafirmar a nossa submissão à Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ser transformados dia após dia, de glória em glória, pelo Teu poder. E neste instante nós Te louvamos pelo privilégio de sermos participantes desta mesa, e consagramos a Ti este pão, este cálice de suco de uva, Senhor, para que, ó Deus, eles sejam bênção na nossa vida, e ao participarmos dele, possamos participar do Teu sangue, da Tua carne, da Tua vida, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Eu gostaria que você, aonde está, que você pegue o teu cálice, pegue o teu pão, convidar o pastor Juliano para pegar aqui também, e distribuir para os nossos amados que estão nos ajudando nesta transmissão. Depois o senhor pode retornar aqui também. E eu quero te convidar, querido, a pegar em uma das tuas mãos o teu pedaço de pão. Esse pão que nós não sabemos de onde veio o trigo, quantos grãos de trigo tem aqui. Esse próprio pão significa o corpo de Cristo, simboliza o corpo de Cristo. Nós somos como igreja o corpo de Cristo. Você na tua casa, nós aqui no templo, nós somos templo do Espírito, somos corpo de Cristo. Por isso nessa noite, pegue o teu pão e vamos juntos, a um só momento, participarmos deste pão para a glória do Senhor. Vamos lá, queridos. Este é o meu corpo dado por vós, disse Jesus. Pegue nas tuas mãos também o teu cálice.
Senhor, Ele diz: este é o sangue, esta é a nova aliança do meu sangue, disse Jesus. Vamos participar juntos também. Junte-se com a sua família e agradeça ao Senhor. Agradeça pelo privilégio de estarmos juntos. Eu vou pedir para o pastor Juliano fazer mais uma vez uma oração. Agora uma oração de gratidão ao Senhor. E depois ele vai estar impetrando a bênção sobre as nossas vidas. Vamos juntos, em nome de Jesus, neste mover sobrenatural do Senhor para a nossa história. Em nome de Jesus. Oremos. Pai maravilhoso, nós te louvamos pelo privilégio que temos de sermos chamados de seus filhos. Apesar de pecadores e imperfeitos que somos, o Senhor não se envergonha de ser chamado de nosso Pai. E não só isso, mas a tua palavra nos fala que o Senhor também nos chama de seus amigos. Por isso nós te louvamos, ó Pai, porque ao participarmos dessa ceia, lembramos que todo o necessário foi feito naquela cruz quando Cristo morreu por nós, para que em nossos corações houvesse um lugar para Cristo, para que os nossos corações fossem transformados, e o nosso destino também fosse mudado, de uma vida de eterna perdição. O Senhor nos resgatou para uma vida na tua eterna e santa presença. Que dia maravilhoso será o dia da volta de Cristo, e ao participarmos dessa ceia, lembramos que assim como Cristo um dia veio, morreu naquela cruz e ressurgiu, e subiu para a presença do Pai, lembramos que um dia Ele também voltará para buscar a sua amada igreja, e essa é a nossa alegria, a nossa verdadeira esperança. Por isso, Pai, que essa alegria enche os corações de todos que estão juntamente conosco, participando da Tua Santa Ceia, não apenas, ó Pai, através deste momento, mas todos aqueles que por toda a terra se reúnem para celebrar o Teu santo nome. Pai, especialmente nesses dias que se aproxima o Natal, onde celebramos o nascimento de Cristo, nós nos alegramos porque o Senhor enviou o nosso Salvador para nos resgatar. Assim, Pai, que em meio a lutas e tribulações, e em momentos difíceis como os que estamos passando, possamos nos reconfortar na certeza de que o Senhor nos amou de tal forma que foi capaz de entregar o seu Filho, para que nós tivéssemos vida plena, esperança e passaremos a eternidade na Tua presença. Assim nós te louvamos, no nome de Cristo Jesus, ó Pai. Você que está em casa, estenda as suas mãos e receba uma bênção agora nesse instante. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi estendida naquela cruz, o amor de Deus, o nosso Pai, que se revela sobre nós a cada dia, e o poder do Espírito Santo, que nos conforta e nos consola, esteja sobre ti, não apenas agora, mas a cada dia que o Senhor te conceder, até que Ele volte para buscar a sua amada igreja, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Quero te convidar também a registrar este momento da ceia. Tire uma foto, você pode nos enviar pelo WhatsApp, ou também colocar nas redes sociais, marcando, no Instagram, a nossa igreja, @IPIamambai, também no Facebook, marcando a nossa igreja, para que nós possamos estar marcando com este tempo precioso, em nome de Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor.